Paz do Senhor, eu sou o pastor Ricardo. Irmãos, hoje eu vou falar para vocês sobre o chamado, porque algumas pessoas dizem, me questionam, né? Eu falo com muitas pessoas, judeus, espíritas, católicos, desigrejados, desinformados, muçulmanos, judeus sefarditas, né, que são os judeus espanhóis e portugueses. Então, um pastor, ele não pode ser ordenado, apesar que algumas instituições ordenam, outras se auto-intitulam, né? Mas um pastor sério, não é que ele é melhor do que ninguém, mas um pastor sério, ele é chamado. Ele é chamado por Deus. Então, Deus, ele vê o que o próprio pastor, o próprio indivíduo não vê. Então, a partir do momento que ele é chamado, não é que ele é chamado e já começa a pastorear. Isso vem de lá de trás. Isso vem desde o ventre, no propósito de Deus. Então, ele passa a ser formado por Deus, até mesmo sem ele saber. E no determinado momento, aí culmina realmente no propósito, na ação pastoral, onde Deus capacita o pastor. Para que seja realmente um pastor chamado, deve haver ali a capacitação. Porque, primeiro, pastor solteiro, ele não vai poder realizar o ministério pastoral. É necessário que ele seja casado, não é? Por isso que eu digo, né, não existe pastora, mas a mulher, ela pastoreia através do marido, porque os dois são uma só carne. O pastor não pode fazer determinadas coisas e a mulher também não, sem o pastor. Então eles pastoreiam, o pastor ele pastoreia como uma só carne, desde o propósito ali de Adão e Eva. Então o Senhor ele capacita tanto o homem como a mulher, tanto o marido quanto a esposa, para pastorearem o rebanho que é dele. O rebanho não é do pastor. Então, como o Senhor fala ali para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, eu estou dentro de você. Você crê que eu sou Salvador, que eu tenho a natureza divina, que eu sou filho de Deus, que eu vim para salvar o homem, a humanidade. Não quero que nenhum se perca. Essa é a essência, né? Que devia estar dentro de Pedro através do discernimento espiritual. Por isso que Jesus diz, você crê em mim mais do que os outros, você me ama mais do que os outros. Não é um amor carnal que Jesus estava falando, mas é algo espiritual. Então o pastor ali, ele é capacitado com ferramentas e ele é ensinado todos os dias, todos os momentos. Porque um pastor, ele não deixa de ser pastor em casa, ele não deixa de ser pastor no supermercado, ele não deixa de ser pastor no trabalho. Então o pastor, ele é pastor chamado é isso. Então a capacitação, as ferramentas espirituais são ferramentas para o serviço, para servir outras pessoas, não para se autosservir, não para ganhar dinheiro com isso, não para vender dons. Apesar que tem pessoas que fazem, né? Uma pessoa, ela pode dizer, olha, eu sou pastor, pode estar no local e dizer, mas o fruto denuncia a árvore. Então, em pouco tempo, a verdade virá à tona. Então, pastor, muito trabalho 24 horas, pastor sofrimento, como o Senhor fala, eis que vos envio como um cordeiro no meio de lobos. Então, é muita afronta, muita humilhação, mas também tem galardão, também tem a graça, e também tem ali a dignidade de estar na obra de Deus. O pastor, ele exercita dons espirituais, né? Porque a palavra diz, o Espírito Santo, ela capacita com dons onde ele deseja que a pessoa trabalhe. Então, se o Espírito Santo capacita um pastor com o dom da cura, é claro que não é para ele ficar vendendo a cura, né, na televisão, na igreja ou em casa, onde quer que seja. Mas sim, é pela graça, de graça, porque o preço já foi pago na cruz. Então ele faz ali por amor ao próximo,
fazendo para Deus, curando as pessoas, onde quer que seja necessário. Pastor de ensino, né, que é o meu ministério, então ensina as pessoas para que ache ali um coração bom, um coração com um terreno bom, e ali haja raiz, haja fruto, haja frutificação. E ali o Espírito Santo venha convencer a pessoa do pecado e a pessoa se converta a Jesus Cristo. Não existe conversão à igreja do pastor, não existe conversão ao pastor, não existe conversão à religião, existe conversão a Jesus. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Então, um pastor ele não pode focar no dinheiro. Se o seu pastor ele foca no dinheiro exclusivamente, a cada 10 palavras, 11 é sobre dinheiro na igreja, então procure uma igreja séria, né? Como diz o pastor César Cavalcante, eu tive o prazer de conhecer, né? Pessoas que Deus preparou para minha edificação, não é? Pastor César Cavalcante, pastor Roberto Cruvinel, que eu também tive o prazer de conhecer, e outros pastores também, né? Cada pastor você pega ali o que Deus preparou para você. Não é sem idolatrar essas pessoas, que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Mas são pessoas, né, que foram ali muito importantes no meu ministério. E são. Então, a partir do momento em que você começa a exercer o pastoreio, o pastorado, como vocês queiram, você passa por essas coisas. Essas coisas são purificação. O deserto, povo, o deserto não é punição, o deserto é purificação. No deserto, quem te leva para o deserto é Deus, e Ele está lá com você. Jesus está lá com você, o Espírito Santo está lá com você. E quando você vai ao deserto, ali é um processo de purificação, onde o vaso não precisa ser um vaso especial, mas sim um vaso simples, né? Um vaso condizente ali com o conteúdo que será colocado. Então, a partir do momento em que o vaso ele é colocado ali para ser seco, que ele é colocado, emborcado para que tire tudo que Deus não deseja, quando Deus acha o momento certo, ele é colocado o conteúdo espiritual, né? Ele não é cheio, mas sim o conteúdo vai sendo adicionado aos poucos, para utilização para ser usado. O vaso ele é criado para ser usado, para servir. Então é dessa maneira. Então o pastor ele não é mais importante que o porteiro, não é mais importante que a missionária, que o diácono, mas sim são trabalhos diferentes. O pastor sério, um pastor verdadeiro, como eu disse, ele não foca no dinheiro. Ele foca no serviço, no amor às pessoas. Amor às pessoas não significa passar a mão na cabeça porque dá um dízimo maior, não significa olhar para o outro lado quanto ao pecado, mas sim falar as coisas de Deus, a direção de Deus, apacentar, pastorear, alimentar, preparar um aprisco ali digno, ali, né? Um aprisco com o maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, né? No sentido figurado. Então ali você faz essas coisas e ali um rebanho encontra um ambiente saudável, mas não significa que a parte é só do pastor. Cabe também à ovelha, porque tem ovelhas que são cabritos, tem ovelhas que dão cabeçada, tem ovelhas que na verdade são bodes, e tem lobos dentro da igreja também. Então cabe ao pastor governar sobre tudo isso com justiça, com sinceridade, com simplicidade. O pastor ele vive pela graça, né? Não é esperando cair do céu. O pastor trabalha e Deus abençoa. Deus abençoa o trabalho, o fruto da amassadeira. O Senhor também repreende os prejuízos. O Senhor ali abençoa em vários segmentos. O Senhor ele traz uma vida digna e próspera. Isso se chama graça. Minha casa mesmo, eu comprei ela sem dinheiro e recebi troco. Muitos trabalhos, o Senhor preparou trabalhos excelentes, né? Onde Ele mesmo preparou, onde Ele mesmo proveu.
Eu trabalhei 8 anos no Banco Bradesco, na Avenida Ipiranga, no 17º andar, na Santa Cecília, no DAD, Departamento de Alimentação de Dados, né, na mesa de Open e Over, em aplicações. Trabalhei ali no setor de informática dos cartões de crédito, Departamento de Cartões de Crédito do Bradesco. Trabalhei na rua implantando cartões de crédito, né, no centro de São Paulo, Centro Novo, Centro Velho. Fui ali chefe de serviço, fui ali a matriz, né, em Osasco, fazer vários cursos. Então, quando você se torna arrogante, você esquece de Deus. E foi isso que aconteceu, por isso eu saí. Todo foi o ministério para que eu me achegasse a Deus e fosse pastor hoje. Amém? Então, esse é um pouco aí da minha história, um pouco do ensino sobre o que é um pastor. Se você gostou, se inscreva, vamos falar muito mais sobre isso. Aperte aí o sininho e compartilhe. Deus abençoe.